Bom, então a gente já falou sobre o porquê você deve considerar investir em fundos imobiliários, o que são esses tipos de investimento, os riscos que cercam esses investimentos. Eu lembrei aqui e acabei de incluir os tipos de relação de fundo imobiliário, né? Tipo de FII, opa, em relação aos ativos e barra inquilinos. Vou falar também um pouco sobre os tipos de contrato e os tipos de ativos que os fundos imobiliários podem investir. De uma maneira bem rápida aqui, existem 4 coisas que você precisa ficar atento em relação ao tipo de imóvel e tipo de inquilino. Você pode ter um fundo imobiliário monoativo. O que isso quer dizer? É um fundo imobiliário que tem apenas um imóvel na sua carteira, seja um hospital, seja um prédio comercial, enfim, ele só tem um ativo na carteira. Ou então, ele pode ser um fundo imobiliário com mais de um imóvel, mais de um ativo na carteira. Tá? Ele tem 2 prédios comerciais, 3, 4, tem 2 galpões de logística, mais um prédio, enfim, é o multiativo, tem mais de um imóvel. A gente também pode ter os fundos imobiliários mono-inquilino, que aqui é o que o nome já diz, né? Somente um inquilino. E também o que tem mais de um inquilino. A grande questão é que esse tipo de FII, os monoinquilinos, né, que só tem uma empresa pagando aluguel, ele pode ser um pouco mais arriscado ou dar a sensação de que é um pouco mais arriscado, porque o fundo imobiliário só depende de uma pessoa, só depende de uma empresa, né? Então, se aquela empresa rescindir o contrato, o fundo imobiliário fica sem renda, tá? Isso pode ser verdade, mas pelo que eu me lembre agora, tá? É uma coisa que eu tô lembrando, tá na minha cabeça, tá? Não é constatado, não é 100% certeza, mas os que eu conheço aqui que são monoinquilinos, eles estão bem defendidos aqui pelo tipo de contrato. Então, essa sensação é sim uma preocupação de você ter um investimento com só uma empresa pagando, né? Mas aí entra o que? A parte de você diversificar. Você não pode deixar de, ou não deveria deixar de investir em um monoinquilino somente por causa do risco, né? É claro que você não vai investir nele primeiro. Primeiro você vai montar uma carteira bem pulverizada para você poder controlar esse risco, tá? E também você pode ter aqui a mistura, né? Você pode ter um fundo imobiliário com um prédio, por exemplo, e um inquilino. Então ele é um monoativo, monoinquilino. Então ele pode ter também um monoativo, ou seja, um prédio com cada andar é uma empresa. Então ele é um monoativo, multi-inquilino. Ele pode ser o multiativo, e aí ele pode ser também multiativo, multi-inquilino, enfim, dá para fazer umas combinações dessas 4 premissas, tá? Então, entrando aqui na parte de contratos, eu botei também uma parte aqui de operações, tá? Existem basicamente 2 tipos de contrato de locação. O primeiro é o contrato típico e o segundo é o contrato atípico. Os contratos típicos têm duração média de 5 anos, tá? Prevê em contrato ajustes do aluguel a cada ano, prevê multa rescisória de 3 a 6 aluguéis. Então, se lá tem o inquilino que está no terceiro ano e ele decide rescindir o contrato, ele quer sair do meu prédio, ele vai ter que deixar aí de 3 a 6 aluguéis. Né? O valor exato vai estar estipulado no contrato, mas é importante saber que existe sim a possibilidade de rescisão de contrato, mas uma rescisão de contrato gera uma multa rescisória. Então, são contratos, novamente, que têm em média 5 anos de duração, prevê ajustes anuais nos aluguéis e também prevê multa em caso de rescisão de contrato antes do tempo. O segundo tipo de contrato são os atípicos. Esses tipos de contrato são mais específicos, eles têm uma duração aí de 10 anos ou mais, podendo ser 20 anos. É um contrato mais personalizado para quê?
para atender às necessidades do inquilino. Exemplos de fundos imobiliários, na verdade, exemplos de ativos de fundos imobiliários que pedem aí normalmente os contratos atípicos. Galpões de logística, faculdades, por quê? Porque, vamos supor, o galpão de logística, imagina, o cara chega lá, é um galpãozão gigante, mas ele não pode simplesmente montar ali a empresa de qualquer jeito, né? Existe um layout específico, existe uma sequência lógica de entrada no galpão, de estoque, de saída, enfim. Existe um layout, o espaço precisa ser projetado de uma determinada maneira. Então, o dono do galpão vai ali fazer obras, vai construir, o galpão vai ampliar, enfim, vai fazer o que for para atender às necessidades do inquilino. Agora imagina comigo, se um galpão, uma empresa quer alugar um galpão de logística, precisa que o espaço seja personalizado, as medidas, o layout precisa ser dividido de acordo com as necessidades da empresa. E aí, dá 2 anos, 3 anos, ele vai e rescinde o contrato. É claro que isso não seria muito legal, nem para a empresa, nem para os inquilinos, nem para o cotista do fundo imobiliário, correto? Demandou tempo, demandou energia para deixar aquele galpão sob medida. Então, para proteger a gestão, para proteger os cotistas, esses contratos têm prazo de duração de pelo menos 10 anos. Eu botei aqui o terceiro item de operações. Existem 2 tipos de operações aí que são normalmente feitas: o sale and leaseback e o build to suit. O que é o sale and leaseback? Como o nome já diz, é venda e aluguel de volta, né, ao pé da letra. Então, bons exemplos desse tipo de operação são as agências bancárias. Eu não sei se você acompanhou, mas de alguns anos para cá, na verdade, há alguns anos, né, as agências bancárias viraram fundos imobiliários. O que eles fizeram? Eles chegaram para um fundo, para um administrador, para um gestor, enfim. Falaram assim, olha só, você compra as minhas agências, eu boto esse dinheiro em caixa e fazemos aqui um contrato de locação desse espaço. Então, a partir desse momento, a agência deixa de ser do banco, passa a ser do fundo, só que o banco se compromete a fazer um contrato de locação com o fundo. Então, a agência bancária é um excelente exemplo disso. Ela vende os ativos, mas ela se obriga a alugá-los por determinado tempo. É claro que não vai ser um aluguel eterno, vai fazer ali por 10 anos, por 15, por 20 anos, enfim. Há alguns anos teve esse movimento muito grande. Tem fundo imobiliário hoje de agências da Caixa, tem Banco do Brasil, tem Santander também. Então foi um movimento aí bem grande dos bancos para poder fazer o quê? O que os bancos ganham com isso? Primeiro, eles deixam de ter um custo pesadíssimo com a estrutura física e coloca um dinheiro em caixa. Então é uma operação aí que foi bem vantajosa para os bancos, tá? E o build to suit é aquele feito sob medida, tá? Então, mais uma vez, eu vou botar aqui os galpões de logística como exemplo disso, aquele empreendimento que é feito para ter a empresa X. Por exemplo, eu monto uma sala comercial para atender a Convexa. Se a Convexa sair, aquela sala não vai servir mais para outra empresa, então eu vou ter que remodelar aquela sala. É um galpão que a Ambev, por exemplo, vai alugar para fazer lá o estoque de cerveja que de um jeito que só serve para aquela operação. Então, é uma construção ali do local sob medida. Eu separei aqui alguns relatórios. Esse aqui é da onde? Deixa eu ver aqui. É de um galpão de logística. Acho que é de Goiânia? Não, Paraná. José dos Pinhais. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui nesse relatório. É um ativo do GGCR11, se eu bem me lembro. Então, aqui, ó. Esse aqui é o relatório de acompanhamento. Então, ele fala: o perfil da operação, sale and leaseback.
Ou seja, o dono do galpão vendeu o galpão para o fundo, mas ele se propôs a alugar, né? É o AETRA. Então, ele dá aqui uma receita por metro quadrado, área construída, área de terreno, próxima atualização monetária, em junho de 2020. Ele dá aqui a vista, né, a foto do galpão, onde é que vai ser o quê, vestiário, refeitório, estacionamento, terreno até bem maior do que o galpão, né? Uma coisa bem interessante que eu vi aqui, contratos de locação. Tipo de contrato? Atípico. Lembra do atípico? Pelo menos 10 anos? Ao prazo, 12 anos de contrato. Vai terminar lá só em 2030. O que isso quer dizer? 12 anos de contrato é tempo suficiente aí, é um tempo bom para gerar ali um fluxo de caixa para o fundo e para o cotista, né? Ó, o índice de reajuste, IPCA. Viu que interessante? Separei aqui um outro da Hering, também é do GGCR11. Mesma coisa, ó, tem aqui a foto do imóvel, da área, né, que o imóvel vai ocupar. Perfil da operação aqui, ó, feito sob medida, digamos assim. Ó, receita por metro quadrado. Próxima atualização, janeiro de 2020. De novo, ó, onde vai ser o que? A portaria, o galpão aqui, o refeitório, número de vagas para caminhão. Também tem contrato atípico, olha, 20 anos que a Hering vai ficar nesse galpão. O índice de reajuste é o INPC, olha, eu nem coloquei lá naquele mapa mental, botei só IPCA e o IGPM, aqui vai ser reajustado pelo INPC. 20 anos de contrato e todas as características sobre inquilino, enfim. É aqui um exemplo de relatório, tá bom? Então, nesse vídeo, eu fiz para falar dos tipos de fundo em relação à quantidade de inquilinos e de ativos, os tipos de contrato, vamos falar também aqui dos tipos de ativo. O mais comum lá no início, quando os fundos imobiliários surgiram, foram as lajes corporativas, né, os prédios comerciais. Tem ganhado muita popularidade agora também os fundos de papel. Esses fundos de papel têm a maior parte da composição feita por CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. Podem ter shoppings, podem ter ativos para desenvolvimento. O que são fundos imobiliários de desenvolvimento? Como o nome próprio já diz, eles desenvolvem ali um empreendimento. Então, por exemplo, compra o terreno e constrói um condomínio de casas e vende. Então, ele não ganha na receita de aluguel, ele ganha no desenvolvimento desse empreendimento e na venda. Tá? Então, conforme as pessoas forem comprando os imóveis, ele vai gerando ali um fluxo de caixa a ser dividido com os cotistas. Tá? Galpões de logística, como eu falei lá na frente, os híbridos, tá? As agências bancárias e os FOFs. Então vamos falar aqui rapidamente dos híbridos. Os híbridos, eles não têm uma obrigatoriedade de escolher um tipo de ativo. Por exemplo, fundo de shopping, ele vai se propor ao quê? A comprar participação de shoppings, comprar shoppings. Um fundo de papel, ele vai investir em papéis de renda fixa, não vai fazer nada diferente disso. Um fundo de lajes corporativas, ele vai se propor a quê? Comprar bons imóveis corporativos, bons prédios, que sejam modernos, que tenham boa localização. Os híbridos, eles podem andar conforme a maré, digamos assim. Então, ele pode ter papel, ele pode ter shopping, ele pode ter parte de desenvolvimento. Então, ele vai ter uma série de ativos que vão compor a sua carteira sem precisar ter algum específico. Tá? Esses são os híbridos. E os FOFs também, que estão surgindo aí, são os Funds of Funds. Fundos de fundos. Fundos de fundos. Tá? E aqui, até lembrei, eu vou acrescentar uma nuvenzinha para falar da diferença dos FOFs para os outros. Tá? Então, como o nome já diz, são fundos de fundos. São fundos que compram cotas de outros fundos. Esses são os FOFs. Então, ele não vai ter uma carteira de ativos diretamente. Ele vai ter uma carteira de ativos
passiva, indiretamente, tá? Isso me lembra o quê? Para falar aqui de mais um assunto, tipos de gestão. Existem basicamente dois tipos de gestão. A gestão ativa, que é aquela gestão que vai procurar bons ativos, vai negociar por bons ativos, vai estar sempre antenado para ver qual é o estado que pode estar se desenvolvendo, que pode ser interessante para ter investimento. E também temos o tipo de gestão passiva, que a gente pode até falar que o FOF é um tipo de gestão passiva. Ele não vai correr atrás de fazer bons investimentos, ele vai seguir a manada. Então aqui um FOF, ele não precisa se preocupar em negociar bons ativos. Ele vai correr atrás de um fundo imobiliário que faça isso. Então é uma estratégia, um tipo de gestão passiva. O que não é errado, tá? Vai depender do que você procura, de qual é o seu entendimento, do que você acha que vale a pena investir no momento. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. No próximo vídeo eu vou falar sobre como você pode começar a fazer esses investimentos, beleza? Até a próxima!